Para você a mesma pergunta, André, a escola, como ela está constituída hoje, como um dos elos dessa rede que educa, precisa ser revista e com que objetivo? Eu acredito que a escola com certeza precisa mudar, mas que a tecnologia é um dos fatores que vão ajudar cada vez mais essa escola a mudar mais rapidamente. Não é de hoje que a gente vem falando que a escola precisa se renovar, que a pedagogia precisa deixar de ser transmissora de conteúdos. Por que isso nunca aconteceu? Talvez porque faltava um ambiente de pensamento, faltavam relações com o conhecimento que a tecnologia nos traz hoje e que favorecem uma nova forma de você ver o mundo, de construir informação, de construir conhecimento, de se comunicar com as outras pessoas. Você vê, por exemplo, a tecnologia, ao trazer o hipertexto, né, quando você entra num site, ou você vai, como no caso do vídeo, a professora que leva os alunos a fazer uma animação, você não pode ter uma atitude passiva desse aluno. Você só pode fazer isso se você pressupõe que o aluno é um autor, que ele vai ter algo para colaborar, que ele vai ter algo para contribuir. E o princípio do hipertexto é esse, não existe uma única navegação, não existe um único caminho para você fazer na internet. Existe o caminho que você constrói e um hipertexto, por exemplo, não pode ser feito por uma única pessoa, você precisa de alguém para desenhar, de um outro para escrever o texto, de outro para colocar isso na rede. Então, é o princípio também da colaboração. E é uma tecnologia que já vem com esse conceito que a Edmeia lembrou muito bem da interatividade. A gente hoje procura um espaço de sala de aula que não tenha mais aquele modelo emissor-receptor. Todos os receptores hoje querem ser emissores, as pessoas querem se posicionar. Mesmo assistindo um programa de televisão, a pessoa quer dizer a sua opinião. Então, isso a tecnologia está trazendo para a escola. Eu diria que uma experiência como a que foi contada nesse vídeo talvez não existisse se a tecnologia já não estivesse influenciando positivamente aquela sala de aula. Leda, tem um ponto também interessante, uma pontinha ali que vale a pena a gente levantar no vídeo, que a professora, num determinado momento, fala da perspectiva das múltiplas aprendizagens. Ela diz que um menino ali tem mais jeito para enquadrar melhor a foto, outro tem mais jeito para fazer a animação. Isso também é um ponto interessante, um ponto novo que essa escola precisa trabalhar. Esse próprio professor precisa estar sensível para não querer homogeneizar essas aprendizagens e essas capacidades desses meninos, não é isso? Com certeza, porque a prática, a ação, ela comporta nuances que são diferentes, seja de percepção, seja de desempenho das pessoas. Muitas vezes eu também não sei que eu tenho uma determinada habilidade antes que eu seja exposta a uma oportunidade de mobilizar isso, de trazer à tona. E é preciso que todos possam perceber os vários modos de atuar para que eles possam, inclusive, descobrir o que eles sabem fazer melhor, o que eles gostam e investir nesse desenvolvimento. E nós, como professores, vamos assim articular, negociar, compartilhar, discutir conjuntamente com eles e envolvendo todos, porque também não é o caso de especializar a criança, como era no caso do vídeo, mas nenhum estudante previamente, precocemente. E é importante, assim, que a gente tenha que distinguir informação de conhecimento. Eu posso transmitir uma informação, mas a experiência que me permite construir um conhecimento, quando se trata de um fazer com tecnologias, ela é uma experiência única e sui generis. E a gente tem que aproveitar a teoria, a pesquisa, tudo que nós já aproveitamos e desenvolvemos na sociedade, para embasar essas ações, a nossa vontade, a disponibilidade para aprender, com muita paciência, com muita calma, porque as pessoas não são perfeitas e a gente não alcança a perfeição num toque de mágica, assim como o pulo do gato, num instante. É preciso um esforço de aperfeiçoamento, de dedicação e compreender os detalhes. A Leda acabou de falar dessa questão de informação e conhecimento, as diferenças. Vale lembrar para o cursista que a gente apresentou recentemente a série Aventura do Conhecer aqui do Salto, que trata exatamente dessa questão. Vale a pena ficar ligado na grade aqui da TV Escola. E aí eu queria te ouvir, Edmeia, a respeito de tudo isso que a gente está dizendo. Já dá para prever, já dá para dizer, na verdade, que são muitos os desafios que estão colocados para o professor que está lá na escola, né? Eu penso que um dos primeiros desafios é exatamente o que a Leda acabou de falar, né? É transformar a informação em conhecimento. Então, muitos professores ainda se percebem como transmissores, né? Como se transmitir a informação construída historicamente, através dos campos da ciência, fosse a sua única função. E hoje, diante da possibilidade de acesso a tantas informações e em tantas linguagens, por tantos meios, o papel do professor, o seu grande desafio,
junto com os seus alunos, transformar informações em conhecimentos. O que é conhecer? É exatamente ter acesso a vários tipos de informações, tratar essas informações criticamente, contextualizar essa síntese no seu contexto sócio-histórico e cultural, que é muito específico. Por outro lado, não dá para ficar apenas situado no seu contexto local, na realidade da escola, porque essa escola hoje ela é um nó numa rede mundial, e o Edgar Morin fala de glocal, né, que é um conceito que eu gosto muito, que é exatamente partir do local, da sua cultura, mas não esquecer que a gente é um sujeito do mundo, um sujeito cosmopolita, mostrar para os alunos outras possibilidades. E a gente pode fazer isso de várias formas, mas não é fácil. Então, eu acho que o grande desafio é exatamente esse. O que é que existe, como dar sentido ao que existe, construindo o seu próprio saber, o seu próprio conhecimento. Andréia, apresentando algumas séries aqui em que a questão da tecnologia acabou sendo discutida, eu já ouvi algumas vezes a frase que diz que o professor, entre aspas, o professor precisa perder o medo da tecnologia. Fecha aspas. Você acha que essa ainda é uma frase que tem sentido? O professor ainda tem, de alguma forma, receio de lidar com as tecnologias na sala de aula? Murilo, cada vez menos. Eu tenho visto muitos professores fazendo experiências interessantíssimas, se colocando na condição de autores, que é um dos temas que, aliás, esse texto do Alberto Tornag debate. O professor tinha uma condição até muito reprimida antigamente. Ele era um limitado transmissor de conteúdos. Então, ninguém quer ser só um transmissor. As pessoas querem assumir a sua autoria. Acho que, nesse momento, o professor percebe isso e percebe a tecnologia, aos poucos, como um aliado. Eu acredito que esse é o momento do professor perceber que, além de ser o que a gente já comentava em algumas outras ocasiões, de facilitador, orientador de estudos, enfim, acredito que ele tem que ser uma espécie de arquiteto cognitivo, onde ele vai perceber como o meu aluno aprende hoje, como é que ele aprende usando essa nova tecnologia, esse novo ambiente de aprendizagem, que é o da computação, o da tecnologia digital. E aí construir um novo currículo, construir como um desenhista constrói espaços que vão ser percorridos, construir um currículo que vai ser percorrido por aquela pessoa. E ainda mais um desafio. A gente fala muito hoje de inteligência coletiva, esse grupo que constrói conhecimento junto, que aprende colaborativamente. O professor é um dinamizador dessa inteligência coletiva. O grande desafio dele agora não é ensinar para João, para Pedro ou para Maria. É fazer com que esse grupo aprenda em conjunto e uns aprendam com os outros, até independente da figura do professor. No próximo bloco, vamos acompanhar as etapas que alunos de uma escola no Rio de Janeiro percorreram durante uma pesquisa sobre cultura popular na internet. Salto para o Futuro volta já.